Bom, queridos, o único intuito de eu estar fazendo esse vídeo é que de alguma forma eu possa te abençoar através de experiências, testemunhos, coisas que eu vivi, coisas que na caminhada do Senhor, né, a caminhada da nossa vida a gente consegue ver, né, muita gente superando dificuldades, e eu quero compartilhar isso contigo. Bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal. E eu me chamo Cleidiane Cavalheiro e eu tô aqui para compartilhar mais um vídeo contigo, mas não um vídeo comum. Um vídeo muito especial que pode abençoar muito a tua vida. Eu espero que você abra o teu coração para receber essa mensagem. Que primeiro vem de Deus, depois vem pro meu coração para que eu entregue para você. Tem uma frase que eu nunca gosto de usar com as pessoas, que fala assim: eu entendo o que você está vivendo. Eu entendo o que você está passando. Eu não gosto muito de usar essa frase quando a pessoa está passando por alguma dificuldade. É normal as pessoas usarem, mas eu particularmente não gosto. Porque eu acredito que quando você está passando na dor, quando você está passando por algum tipo de problema, nós não conseguimos mensurar, por mais que nós tenhamos experiências parecidas, nós não conseguimos, sabe, cada dor ela tem um significado, cada pessoa ela é diferente da outra. Então, o que nós podemos, sabe, dizer para as pessoas é que sentimos muito, orar pelas pessoas, buscar de alguma forma ajudar essas pessoas. Então eu quero compartilhar esse tipo de superação com você, para que você se levante nesse dia, para que você se posicione e consiga, através do teu posicionamento, vencer essa batalha em nome de Jesus. Bom, queridos, eu quero compartilhar 2 momentos que eu vivi, que eu entendi completamente o que o posicionamento é capaz de fazer na vida da pessoa. A forma que você se posiciona é uma arma fundamental para você vencer, sabe, as tuas batalhas. E você vai entender, fica comigo até o final do vídeo. Foi assim, a primeira experiência que eu tive foi no momento que eu estava passando por muitas crises no meu casamento. E no momento que nós estávamos passando por muita dificuldade, no momento de maior dor, no momento de crise com relação à igreja, crise no nosso casamento, crises pessoais mesmo, eu tive uma conversa com meu pastor, e naquele momento que eu conversei com ele falou uma frase que eu nunca esqueço. Ele falou sobre ser firme, né? Ele não falou essa frase posicionamento, mas ele conversou comigo e ele falou comigo que eu precisava ser firme naquilo que eu estava vivendo. Eu precisava, sabe, ter uma mudança, eu precisava ter uma firmeza mediante aos problemas que eu estava vivendo. E aí eu entendi, sabe, anos depois, o que ele quis dizer. E naquele momento que eu conversei com meu pastor, né, eu não consegui entender o que ele estava querendo falar, porque no momento da dor, você não consegue enxergar o que a outra pessoa te fala, né? Tudo que aquela pessoa te fala parece que vem como uma afronta para você. Mas aí, à medida que você vai caminhando no processo da tua dor, Deus vai trabalhando, né? Você abre também teu coração para Deus trabalhar, a tua visão vai mudando mediante aquilo que as pessoas estão aconselhando você. E aí eu lembro que um momento, já passaram anos, né? Eu já tinha superado, nós já tínhamos superado o processo do nosso casamento, nós estávamos vivendo em outro tempo muito especial do nosso casamento. E o Senhor me entregou uma frase para que uma palavra para que eu entregasse para uma outra pessoa, que aqui eu não vou dizer quem é, e eu não vou expor ninguém. Eu não gosto de falar nomes aqui no canal, até porque é algo que diz respeito a outras pessoas, então não vem ao caso. Mas eu quero que você entenda que no momento que as pessoas, que o Senhor me deu essa palavra, né, vou me entregar para essa outra pessoa, ele falou assim: diga para ela se posicionar. E naquele momento eu entendi o que o Senhor estava querendo dizer para essa pessoa, mas porque antes o Senhor já estava trabalhando no meu coração com relação a essa palavra posicionamento. E o Senhor me ensinou nessa caminhada que nós só conseguimos obter vitórias através de um posicionamento na nossa vida, e isso é em qualquer área. Porque muitas vezes a gente acha que algumas coisas Deus está tratando para a área espiritual. Mas tem muitas coisas que, se nós não nos posicionarmos no natural, nós não conseguimos vencer o espiritual. E aí o Senhor me ensinou e eu entreguei essa palavra, né? E a pessoa confirmou que era isso mesmo. E sabe, virou uma chave na minha vida a partir daí. Então, o primeiro ponto que eu quero falar contigo é que, independente do ciclo que você vive, eu quero que você entenda que é possível a gente ter um posicionamento. Só que você precisa entender que, independente de você acreditar em Deus ou não,
Existe uma batalha espiritual todos os dias com relação à nossa vida. E todos os dias também com relação às pessoas que a gente ama. Porque o inimigo sabe, queridos, da nossa alma, ele não quer só aquilo que nós temos. Mas ele quer principalmente, sabe, tirar você o foco, sabe? Tirar você, sabe? Tirar a pessoa do eixo, tirar a pessoa realmente do controle. Porque o inimigo sabe que quando você perde o controle, automaticamente você tende também a entregar, né, para ele as suas batalhas. Hoje o que eu vejo é que as pessoas elas caminham, né, confundindo muito o posicionamento com a falta de amor. E uma forma que o inimigo ele tem usado muito, né, a vida de pessoas, ele tem usado muitas pessoas para perder o foco, para desistir das suas batalhas, é quando ele mexe com o emocional da pessoa. Então eu vejo muitas pessoas não se posicionando porque elas acreditam que se elas se posicionarem, aquela pessoa que está sentindo a dor, aquela pessoa que está sofrendo, aquela pessoa, né, que está ali em dificuldade, ela vai entender que essa outra pessoa não a ama. E está totalmente errado, queridos, porque o posicionamento, ele é uma forma de você amar alguém. Porque, queridos, quando você se posiciona em algo, você está dizendo que você está ligado, que você não entregou a batalha, você está dizendo que você, aquela pessoa ali, ela não está só. Pelo contrário, sabe? Isso não é deixar de amar, isso é amar acima de qualquer coisa. Então, posicionamento é você entender que você precisa ter postura. E aqui eu vou trazer para ti algumas estratégias que vão ajudar você nesse posicionamento que eu vivi, que eu fiz, que meu esposo também fez, porque dentro do nosso casamento existiu dois lados muito difíceis, e esses dois lados da nossa vida foram tanto com relação a mim quanto com relação a ele. Então, falar muitos vídeos, né, relacionados a casamento, porque temos um testemunho muito forte relacionado a casamento. Vocês vão ver, se inscreva no canal, né? Desde já, para que você fique ligadinho aí para os vídeos que ainda virão. O primeiro posicionamento que eu quero te falar é sobre não abrir mão dos teus princípios, daquilo que você acredita. Muitas vezes, queridos, na caminhada eu tenho conversado com muitas mães, com muitos casais, né, abrindo mão do seu casamento por falta de posicionamento, mas não só casais. Eu tenho conversado com muitas mães que têm vivido momentos, né, de muitas dores com relação aos seus filhos, seja na área da homossexualidade, seja na área das drogas, seja na área, sabe, porque hoje a gente fala muito sobre homossexualidade, mas também as mães elas continuam sofrendo muito pelos vícios das drogas. Então existem muitas coisas que têm levado muitas mães, muitos pais, né, a sentirem muitas dores. E aí na caminhada a gente encontra muita gente vivendo isso. E uma das coisas que eu escuto muito é porque é muito difícil conciliar a sua fé com aquilo que ela está vivendo naquele momento. Então, a estratégia que eu entrego a você nesse dia que eu estou fazendo esse vídeo, e a hora que você está assistindo eu não sei, mas a hora que você for assistir vai te abençoar, é que você não abra mão daquilo que você acredita. Por que eu estou te falando isso? Porque se você não acreditar, né, naquilo que você quer que o outro acredite, como é que vai funcionar? Então você precisa confiar em Deus. Se você tem uma fé, se você crê em Deus, se você crê que tudo isso que você está vivendo, tudo isso que você fala para o teu filho, né, é real, é verdade, né, como é a palavra de Deus, como é o agir de Deus, como que você vai querer que o outro acredite se você não acreditar? Então você precisa se posicionar, você precisa manter a tua fé. Você precisa, na caminhada, manter o seu testemunho. Então é muito importante esse posicionamento em viver aquilo que você fala, em se entregar naquilo que você fala. E aí, queridos, eu creio que o testemunho ele arrasta. Então você precisa, né, ter esse posicionamento da tua fé. Hoje nós vemos muito na caminhada pessoas que falam e falam e falam, e poucos que vivem, vivem e vivem. O que o Senhor precisa, queridos, é que o nosso testemunho ele seja muito maior do que aquilo que a gente venha falar. A palavra de Deus ela é viva e eficaz, então quando você fala, independente de você não ver um resultado de imediato, ela não volta vazia para quem ouve.
Mas somos pessoas que as pessoas estão lendo todos os dias a nossa vida, na nossa caminhada, nas nossas atitudes. Então, se você quiser superar a dor e quiser que o outro veja você, né, uma pessoa que crê realmente na palavra, você precisa viver aquilo que você fala todos os dias. E é muito interessante porque eu quero também deixar um ponto que não abrir mão dos seus princípios é você ter muito cuidado de não participar de algumas coisas. Hoje também eu vejo muitas vezes coisas que a gente diz não concordar, mas a gente está ali fazendo parte. A gente está ali participando, a gente está ali comendo da mesa, a gente está ali, né, recebendo aquele banquete. Então a gente tem que ter muito cuidado. Porque quando a gente diz que a gente não concorda, mas está ali, a gente está sendo, né, a gente está se contradizendo. E sabe, queridos, uma coisa que eu aprendi, que o inimigo, ele está ao nosso derredor e está na palavra de Deus para minha e para a tua vida. Então, o inimigo, ele está todo o tempo nos estudando. Ele está todo o tempo, sabe, com estratégias de como ele vai nos vencer. Então, tudo aquilo que a gente fala, nós precisamos viver aquilo que a gente fala. Porque o mundo espiritual, ele não é motivado pela, sabe, pela tua força de vontade. O mundo espiritual, ele não funciona com o teu pensamento positivo. O mundo espiritual, ele é de ações. Ele é de você realmente viver dentro daquilo que você fala da palavra, dentro daquilo que você acredita. O mundo espiritual, ele atua, né, por aquilo que você, se você diz que você vive a palavra, você vai ter que mostrar dentro dos princípios que a palavra que você diz que vive, né, todos os dias, como é que isso está funcionando na tua vida. Então eu espero muito que você entenda que o mundo espiritual, ele vai responder às tuas ações no natural. Então, se você diz que você não acredita em algo, você precisa não sentar na mesa daquele algo, porque isso é muito complicado. Você está se contradizendo e aí automaticamente não vai funcionar aquilo que você quer que tenha mudança na tua vida. O segundo ponto que eu quero falar para ti é permaneça de pé. E por que eu coloquei esse ponto para ti? Porque muitas vezes no momento que eu estava vivendo no meu casamento, eu precisei caminhar. Eu precisei seguir. Muitas vezes, queridos, nós estamos vivendo alguma batalha e a pessoa às vezes está ali em dificuldade e a gente acaba querendo paralisar, porque a dor é tão grande muitas vezes, e entenda, eu não estou dizendo que a tua dor não é grande, muito pelo contrário, eu acredito realmente que esteja doendo, mas você precisa caminhar por você e pelo outro, porque não tem como você paralisar querendo vencer uma guerra, você precisa continuar. Você precisa permanecer de pé, você precisa pedir ajuda, você precisa pedir para alguém te ajudar em oração. Então isso é muito importante, sabe? Porque eu aprendi na minha caminhada e aprendo todos os dias, porque todos os dias nós temos algo para aprender, que se nós queremos vencer alguma batalha, nós precisamos permanecer de pé. Nós precisamos continuar vivendo. Eu tenho visto nessa caminhada muitos pais, muita gente paralisar pela dor. Muitas das vezes os filhos, eles estão ali vivendo a vida deles, mas existem muitos pais, muitas mães, muitas esposas, muitos maridos, né? Muita gente que paralisa, ou até alguém que está paralisando por uma amizade. Você precisa continuar vivendo. Porque muitas vezes o outro está vivendo ali do jeito errado dele, da forma errada dele, mas ele está vivendo. E você que está lutando, você que está acreditando, você principalmente precisa permanecer de pé, você precisa continuar. O terceiro ponto que eu quero deixar para ti é um ponto muito, muito importante. E esse ponto é um ponto que, para mim, ele é um dos principais. Que você precisa acreditar mesmo que ninguém acredite. Que você precisa acreditar mesmo que as tuas circunstâncias estejam totalmente desfavoráveis. Porque entenda, queridos, no momento da tua dor, tu vai ver muita coisa bagunçada. No momento das tuas dificuldades, tu vai acreditar em algo, mas o teu olhar vai ver outro algo. Essa é a verdade. No momento da dor, sabe, muitas vezes o inimigo chega comigo e com você e vai dizer assim, olha, por que tu tá falando isso se o que tu tá vendo não é isso?
E aí é nessa hora que a fé que a gente diz que tem, ela tem que ser colocada em prática. A fé sem obra, queridos, ela é morta. Então você precisa falar. Quando eu falo sobre isso, é muito difícil não vir na minha cabeça e queima muito no meu coração Ezequiel, né? O Vale dos Ossos Secos. Ele é um grande exemplo para qualquer ser humano. Porque tudo, muitas vezes, das tuas circunstâncias, ela vai estar realmente só a dor. Só vai estar enxergando dor. Mas sabe, queridos, eu creio realmente que no meio daquela dor, se você conseguir manter a sua posição, se você conseguir, sabe, ficar de pé, usar essas estratégias que eu tô te dando aqui, eu não tô falando algo para te motivar, porque a palavra motivacional ela passa nas nossas vidas, mas a palavra que eu tô te trazendo é uma palavra de verdade, é uma palavra da verdade, é a palavra do Senhor. Não a minha, mas é a palavra do Senhor. Então eu vivi estratégias na minha vida, no meu casamento, no nosso casamento, na verdade nós vivemos, porque não existe uma parte certa e uma parte errada. Existem duas partes que erraram muito dentro do nosso casamento, que fui eu e ele. Então, eu tô te falando algo que eu vivi, que nós conseguimos vencer no nosso casamento, né? Temos dificuldades ainda, mas nada perto. E uma das formas que eu consegui vencer foi enxergar o meu marido e meu marido me enxergar não como nós estávamos no momento, mas como nós iríamos ficar mediante a tudo aquilo que nós conhecíamos da palavra do Senhor. Então, sabe, por mais que você esteja vendo seu filho em dificuldade, seja em qualquer área que ele esteja vivendo, não desista. Não desista. Porque talvez na caminhada você vai viver muitos momentos que você vai ser levado à desistência. Mas eu te convido a permanecer. Muitas vezes também você vai ouvir coisas de pessoas que vão dizer: para que você está lutando? Esse marido não te merece, essa esposa não te merece. Esse amigo que você está insistindo não te merece. Essa amiga que tu está insistindo não te merece. Mas só você sabe por que tá, né? Por que você está insistindo nessa batalha? Então eu te convido a permanecer e não desistir. Mas, sabe, insistir de forma coerente, insistir de forma inteligente, insistir de forma posicionada. Então, isso é muito importante. Não insistir de qualquer jeito, sabe? Você precisa acreditar. Eu sempre digo isso. Você precisa acreditar mais do que todo mundo. E uma dica que eu vou te dar é relacionado a você, independente aonde você está vivendo, o processo de dor que você está vivendo, sempre tem alguém que já viveu algo parecido com você. Ou tem alguém que está vivendo algo parecido com você. Ou tem alguém, né, que já superou algo que você está vivendo naquele momento. Então, eu tô te falando isso porque é muito importante você se aproximar de pessoas que já passaram pelo que você está passando. Porque muitas vezes nós estamos passando por algo e nós nos aproximamos de pessoas erradas. Pessoas que não têm uma palavra de bênção para te dar. E aí você já está na dor. Você vai se afundar muito mais se você não encontrar pessoas corretas para te aconselhar. Então, exemplo, você está passando por um processo de droga com teu filho, você está passando por um processo de homossexualidade com teu filho e você não está sabendo lidar com essas circunstâncias. Você está passando por um processo de dor no teu casamento com teu esposo ou com tua esposa e você não está sabendo lidar. Mas existem pessoas que já viveram isso de alguma forma. E essas pessoas, elas podem te ajudar. Abra teu coração, ore a Deus para que pessoas possam se aproximar de ti, você possa se abrir com pessoas, porque muitas vezes no momento da dor a gente se fecha. E tem muita gente, eu não vou citar mais uma vez, como eu falei, nomes aqui, mas na minha igreja existe uma pessoa que ela passou com o seu filho um processo de drogas muito forte. E hoje, para a honra e glória do Senhor, ele é um homem muito usado por Deus. Ela é uma mulher extremamente usada por Deus. Eles são uma família muito usada por Deus, tem uma família linda eles e a minha casa ama demais a vida deles. Mas eu tô falando aqui pra ti porque essa mulher, ela tem um testemunho muito forte relacionado a drogas com relação ao filho dela. E isso não é segredo para ninguém, porque ela conta isso como testemunho. E eu lembro que uma vez ela falou, né, ouvindo o testemunho dela, ela falou que ela passava por um posto, né,
E ele estava ali, né, jogado, e isso ele também conta o testemunho dele, jogado com relação às drogas. E ela estava caminhando para a igreja, né? E ela ouvia também pessoas falando, né, no negativo, que ela estava caminhando para a igreja, mas o filho dela não estava sendo transformado. E aquela mulher, todas as vezes que ela tinha que dar uma resposta, ela dava a resposta diante da palavra do Senhor. É uma mulher que vive na palavra, é uma mulher extremamente usada pelo Espírito Santo para a honra e glória dele. Então, sabe, o testemunho dessa mulher é grandioso. O testemunho dessa mulher é incrível. E eu creio que ela ganhou o filho dele para Jesus pela misericórdia e graça do Senhor, mas também pelo testemunho, a postura. Ela nunca largou Jesus pela dor que ela estava vivendo. Ela nunca largou Jesus pelo filho dela que estava passando por isso. Pelo contrário, ela continuou caminhando com Jesus, mas é uma mulher muito posicionada. E para mim é um dos testemunhos mais lindos que eu já ouvi com relação a posicionamento. Ela é uma mulher posicionada em Jesus. E pessoas posicionadas em Jesus, queridos, não tem como perder batalha. Não tem como perder batalha. Talvez você ainda não conseguiu vencer a tua dor. Você ainda não conseguiu ganhar as tuas batalhas, vencer as tuas batalhas. Porque você não está se posicionando de maneira correta com o Senhor. Comece a perguntar para Ele qual estratégia você precisa usar. Se nenhuma dessas estratégias que eu te dei te servirem, ore, pede para Deus como você pode se posicionar para vencer batalhas. Eu não estou dizendo, queridos, que muitas vezes os nossos filhos, os nossos maridos, as esposas não têm escolha. Todos têm uma escolha. E talvez as suas orações, sabe, elas não vão de alguma forma ver o teu filho aonde tu quer que ele esteja. Mas tu pode ter certeza que ele vai estar no tempo certo aonde o Senhor quiser que ele esteja. Sabe, as nossas orações, as nossas intercessões levam as pessoas diante de Deus. Nós precisamos entender que nós precisamos guerrear. Não se assente, não negocie, não largue, sabe? Porque muitas vezes o que está acontecendo, o que nós estamos vendo na caminhada, é pessoas negociando. E depois as pessoas querem, né, exigir coisas de Deus. Não funciona. Porque Deus, queridos, ele se move por princípios. Então, se você quiser ter, sabe, se você quiser vencer a tua batalha, você precisa guerrear de forma correta. E sabe, queridos, eu quero dizer para mães que está aí assistindo esse vídeo, você que está aí, chegou aí, mãe, pai, você que está vivendo por lutas, né, esposa, amigo, amiga, independente do que você está vivendo, existe uma coisa chamada autoridade dentro da palavra de Deus. E eu vou compartilhar contigo essa palavra um pouquinho. Em Lucas 9, o Senhor Jesus fala aos seus discípulos sobre o poder e a autoridade que ele entregou. Naquele momento, Jesus quis dizer para os seus discípulos que nenhuma força do mal é maior que a força dele, é maior que Jesus. Então, para que serve a autoridade? Para você usar contra isso que você está vivendo de ruim, contra essa dor que você está vivendo de ruim. Ou seja, o que Jesus quis dizer é que a tua dor, que as tuas dificuldades, né, elas não são maiores se você usar a autoridade que ele deixou para você. Elas não são maiores, elas não serão maiores do que aquilo que ele deixou nas tuas mãos, que é a autoridade. Então, a tua dor, queridos, ela não é maior que Jesus. A grande questão é que nós precisamos usar essa autoridade, nos posicionar na verdade, né, que está lá na palavra de Deus, que é viver os princípios de Deus e que é viver principalmente a obediência para nós vencermos, né, os dias maus que nós estamos passando ou que nós vamos passar. Então, para encerrar, eu quero te dizer o seguinte: existe na palavra de Deus uma mulher que o nome dela é Abigail. Eu acho muito legal a história dessa mulher, porque para mim Abigail é um exemplo de posicionamento. E aí, Abigail é uma mulher muito interessante porque a história dela conta que foi num tempo
que o rei Davi foi pedir auxílio para o marido dela. Então eles estavam precisando de alimento, bebida e tudo mais. Só que o marido dela desdenhou do rei. Quando você lê a história, você vai perceber. Ele menosprezou o rei Davi. Ele não o serviu. Só que o rei Davi já tinha servido, né, a casa de Nabal. Você vai perceber na história que você vai ouvir, né, que você vai ler. Em nome de Jesus, é uma história linda. E aí, o rei Davi ficou muito revoltado com essa negativa de Nabal. E aí ele disse que iria destruir, né, a família de Abigail, inclusive Nabal. E aí o servo de Abigail, o servo de Nabal, chegou com Abigail, com a esposa de Nabal, e disse assim: olha, o rei Davi vem aí e vai destruir, né, tudo que vocês têm, a família de vocês. Abigail correu na frente e foi falar com o rei. Abigail se posicionou pela casa dela. Abigail se posicionou. Abigail, ela teve a posição de não deixar a família dela com essa posição de Abigail. Ela não deixou a casa dela toda perecer, né? Provavelmente os trabalhadores dela, né, que tinha também família, provavelmente, a não perecer. Tudo por causa da imprudência do marido dela. E sabe, queridos, Nabal morreu depois, você vai saber, mas foi por outro motivo. Mas Abigail, ela se posicionou nessa batalha que ela estava vivendo, ela se posicionou nessa dor que estava vindo, né, contra a casa dela. E sabe, queridos, eu quero que você entenda, nós precisamos nos posicionar. Se a dor já chegou na tua casa, se posicione. Se a dor de repente não chegou ainda na tua casa, se posicione para que ela não chegue. Eu espero muito que esse testemunho que eu esteja falando aqui para ti, esses exemplos que eu te dei, tanto dentro da palavra de Deus, como dessa mulher extremamente usada por Deus, que eu vejo, né, que nós estamos envolvidos no ciclo ali, né, na igreja. Eu quero te dizer, sabe, queridos, que você pode sair dessa dor, que você pode superar. Se você entender que Deus deixou uma arma muito importante, chamada posicionamento. Então eu espero muito que esse vídeo tenha te abençoado. Eu espero muito, muito, talvez eu não consiga entender a dor que você está vivendo. Mas mediante alguns exemplos que eu te dei, eu tenho certeza que essa palavra vai falar com você de alguma forma. Então se você gostou, deixa aqui seu comentário, falando para mim alguma coisa relacionada a essa palavra. Se você também discordou, deixe também, porque nós vivemos uma democracia. Bom, a gente ainda vive uma democracia, mais ou menos, a gente vive uma democracia. Deixa aqui no teu comentário enquanto você pode falar, porque aqui no vídeo você pode falar. Então deixa aqui no teu comentário, deixa também o teu like, né? Porque eu tenho certeza que isso vai abençoar a minha vida. E se inscreva se você não é inscrito no canal. Cleidiane, por que eu preciso me inscrever? Porque você vai estar abençoando a minha vida. E você abençoando a minha vida, esse tipo de palavra vai chegar ao maior número de pessoas. Quando você também deixa teu like, você está engajando o vídeo, dizendo que esse vídeo é relevante para chegar a outras pessoas. Então eu espero muito que você me abençoe com tudo isso que eu estou falando aqui para você, porque tudo isso para mim é importante, mas para você é gratuito. Compartilhe também com algum amigo, alguma mãe, algum esposa, que você saiba que essa palavra vai abençoar algum jovem que pode estar passando por alguma dificuldade. Compartilhe em nome de Jesus. Eu tenho certeza que eu vou fazer vídeos mais relevantes para abençoar a tua vida em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo e tchau!